O Ciência e Fé começa agora e hoje uma participação especial para você. TV Jet, o canal da palavra, você está no programa Ciência e Fé. Paz! E nós trazemos hoje para você aqui no Ciência e Fé o professor de teologia e filósofo José Roberto. Ele é nosso professor aqui, ele dá aula no seminário Koinonia, que tem a direção aí do pastor Elienos e pastor Jorge Linhares, que está na coordenação geral aqui do seminário e da igreja. Professor e filósofo José Roberto, tudo bem? Tudo bem. Ensinando muito? Ensinando muito aí, bastante coisa, várias áreas, especializando principalmente nessa parte de história da igreja. Eu já entrevistei sua esposa, né, que é advogada, uma pessoa incrível, né, muito legal ela, né? Você gosta dela, né? Você nem deu falar, né? Mas ela é muito legal, né? Muito alegre. Ela esteve com a gente num programa e vocês formam um casal super bacana. Mas, vou chamar aqui de Zé Roberto, você dá aula de filosofia também? Sim, eu trabalho tanto na área de filosofia como na área de teologia, né? Eu trabalho um pouco na parte da filosofia, além de filosofia geral, filosofia do direito também. Ah, filosofia do direito. A filosofia do direito, ela vai resgatar o que, assim, a essência do direito? Os fundamentos, né? A justificativa do Estado democrático de direito ou de outros tipos de Estado, né? Vai trabalhar os pressupostos também das normas, vai trabalhar hermenêutica jurídica, vários campos assim, que é a base do direito. A filosofia, ela é um curso hoje que ela tem expandido muito, né? Já tem a filosofia clínica, né? Que as pessoas geralmente atendem também como psicanalistas e psicólogos. Chamado também de aconselhamento filosófico, que é bem interessante, assim, né? A pessoa saber usar as ferramentas da filosofia, a sabedoria que envolve toda a filosofia para aconselhar. Eu lido mais Platão, menos Prozac. Marinov, esqueci o nome dele, muito bom aquele livro. Ele é bom, ele tem outros livros assim também nessa pegada aí. Mas vamos falar de história da igreja, já que você é historiador também. Eu também sou formado em história, então vamos nessa aqui, né? Mas você sabe que eu nunca dei aula de história da igreja? Nunca deu? Não. Olha, é uma delícia, eu estou tendo essa oportunidade no Koinonia, está sendo muito legal. Porque a história anda muito junto com a filosofia, né? Com o direito, com a geografia, né? Mas é o campo dos estudos sociais. Mas a gente falando da história da igreja, as pessoas, elas vêm na igreja, elas estudam muito até João, né? Nós temos o último apóstolo a morrer, João, já nos anos 90 do primeiro século. Não sei se é 96, parece que João... na última década ali, não é tão certo ali, mas na última década do século I. Ele morre na ilha de Patmos, né? E escreve o Apocalipse. Depois nós temos um lapso na história, mas tem esse lapso mesmo? Ou os estudiosos continuam? Existe um continuar do ministério apostólico? Timóteo, por exemplo, continuou o ministério de Paulo? Sim, a história da igreja realmente, o senhor falou muito bem, tem um certo lapso de algumas décadas, mas então a Bíblia ela trabalha até o primeiro século, né? Os apóstolos e tal. Com a morte dos apóstolos, é bem verdade o que o senhor disse, as pessoas ficam curiosas, né? E aí, como que foi o segmento da igreja? Quem pegou o bastão dos apóstolos, vamos dizer assim? Até uma pergunta, eles falam assim, mas assim, a gente não vê mais o título apóstolo nos pensadores da igreja, né? Eles tinham um cuidado muito grande em preservar esse título para os 12, né? Para os 12. Como uma espécie de hierarquia superior a esses, vamos dizer assim, discípulos dos apóstolos. Mas já no segundo século nós temos nomes importantes, como Inácio de Antioquia, é um nome importante, né? Como o próprio nome diz, ele foi bispo na cidade de Antioquia. Nós temos também Policarpo de Esmirna, na Ásia Menor, que possivelmente Policarpo foi discípulo direto de João.
João cita ele na carta, né? Exatamente. Então, a gente tem essa indução que seja o Policarpo, esse personagem que ficou marcado na história também. Mas é interessante, alguém já me fez essa pergunta. Eles eram tão práticos e, ao mesmo tempo, profundos como os apóstolos, no caso, mais especificamente, João, Pedro, Paulo, Tiago, ou eles eram mais pensadores? Ou eles estavam na prática missionária ou eram pensadores? É uma excelente pergunta, porque o que acontece? À medida que o cristianismo vai se expandindo, se expande também a perseguição. Então, a gente percebe, logo nesses primeiros teólogos, os herdeiros dos apóstolos, a gente percebe neles uma postura de um pensamento bem voltado para a prática. Eles não eram grandes filósofos, pensadores muito abstratos, eles estavam preocupados com a vida dinâmica da igreja, né? E eu imagino que o fato da perseguição também promove isso, né? Quando você está ali sofrendo na pele a perseguição, você não tem como pensar na você não tem que subjetividade, ficar, né, elaborando teologias, né? Eles estavam preocupados com a vida da igreja e os primeiros escritos dão conotação nesse sentido. Nesse sentido. Aí depois é que o debate vai aprofundar muito no século IV, no final do século III, né? Aqui nós estamos falando, para você que está nos ouvindo, nos vendo, entre 100 e 200, né? Depois de Cristo. Então a prática, ela continua quase a mesma prática de Paulo, a prática apostólica mesmo. Abrir igrejas, Isso. Consolar nas tribulações. Paulo fala muito bem isso em 2 Coríntios 1, né? Da maneira que fui consolado, posso consolar a vós, tal, né? O Timóteo tem-se historicamente uma... Não, além do relato bíblico, a gente não conseguiu preservar historicamente nenhum relato... Timóteo, Tito, nem... Não, é mais ou menos nessa lacuna aí de algumas décadas que acaba a gente fica com esse gostinho, né? Por que houve com o Timóteo, com o Tito, com esses personagens aí que... Inácio e Policarpo, então, já vão ali para 140 depois de Cristo. Isso, é século II, né? E aí, mas... Deixaram alguma coisa escrito? Então, Inácio, sim. O Inácio, é bem curioso a figura de Inácio, porque ele escreve para algumas das igrejas que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Então, ele, mesmo? Ele escreve para os coríntios. Eu não sabia disso. Ele escreve para as igrejas da Ásia Menor também, ele tem esse contato. É muito bonita a história, tanto de Inácio como de Policarpo, porque os dois, além de grandes pastores, eles acabaram sendo mártires da causa do cristianismo, né? É mesmo. E o exemplo do martírio deles acabou sendo um impulso muito grande para o crescimento do testemunho e da fé cristã de forma geral em torno do Império, né? Se a gente pensar que já na primeira geração, o apóstolo Paulo está escrevendo ali para os romanos, ou seja, já havia uma igreja na capital do Império, a gente vê o poder evangelístico que os cristãos tiveram, assim, surgiram ali da periferia, vamos dizer assim, do Império Romano e em coisa de menos de uma geração eles já estavam fundando, né, já haviam fundado igrejas na sede do Império. Então a gente percebe que o cristianismo cresceu de uma forma espantosamente e nisso nós entendemos que há um poder sobrenatural nisso, né? É um crescimento fora do comum e o testemunho desses mártires fez então com que o cristianismo aí aumentasse ainda mais, gerasse proporções imensas, porque o cristianismo foi perseguido, né? Vários imperadores perseguiram os cristãos. No caso de Inácio e Policarpo, eles foram perseguidos por Trajano. E Trajano ele tinha uma política de perseguição aos cristãos. Essa política era assim, nós vamos perseguir os líderes do cristianismo, vamos perseguir os cabeças. Matar as cabeças. Matar as cabeças, e aí nisso vai servir de exemplo, né? A gente vai desbaratear o movimento cristão, aniquilando os líderes. Só que pelo então, contrário, aquela perseguição de Nero, de Otaviano, ela era mais uma perseguição assim, de briga de deuses. A partir do século 100, eles já vão preocupar do cristianismo como religião organizada. Exatamente. Nero perseguiu de forma muito severa, mas mais local, né? A perseguição de Nero foi mais ali em torno de Roma mesmo.
quando a gente chega em Trajano, a gente tem uma perseguição institucional, mas é uma perseguição política, entende? No sentido de quase que estratégica. Estão nos enfraquecendo. É. Tirando o culto ao imperador, estão nos enfraquecendo, passando Exatamente. o culto para Jesus. Né? Exatamente. E aí é curioso porque essa tática é um tiro no pé. Porque quando ele leva esses líderes para o martírio, eles acabam aceitando o martírio com uma nobreza extraordinária. A gente tem, por exemplo, um texto que nos é legado hoje, que fala sobre a morte de Policarpo, né, o martírio de Policarpo, que mostra a bravura como Policarpo enfrentou a morte, e isso acabou dando um testemunho muito grande para a igreja. Então, que seus líderes eram homens realmente fiéis, né, até a morte. Isso acabou... É na igreja de Pérgamo, né, que João cita Policarpo. Não sei se é Pérgamo. Acho que vamos pegar uma Bíblia ali para a gente ver. Não sei se é... que ele cita nominalmente, né? Eu não vou recordar. Uma das 7 cartas das igrejas. Na Ásia Menor, ali realmente foi o ministério de Policarpo. E então ele assume assim, existe uma liderança cristã junto com eles, continua aquela liderança plural, tipo os apóstolos, né? Isso. Depois é que a liderança vai se tornando singular, vai nascendo o papado, quer dizer, isso são muitos séculos após, né? A esse cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo ele era plural. Plural no sentido de ser realmente diverso. Haviam igrejas que havia o que a gente chama de bispo, né, o pastor monárquico, que era um líder só que comandava a igreja. A gente não pode esquecer que em época de perseguição não dá para ter concílio de pastores, não dá para elaborar tanta coisa assim. Então, às vezes, se você tem um líder só, era estrategicamente interessante porque o comando era mais direto, a forma de governo da igreja era mais direta. Então, algumas igrejas optaram por isso. Em outras igrejas, a gente tinha concílio e era um comando da igreja mais plural, né? A gente termina o primeiro bloco, ó, nem você viu passar, falei para você que era rápido para você, né? Mas é muito rápido, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando ainda do segundo século do cristianismo aí, né? O segundo século, e depois a gente vai falar um pouco mais de séculos posteriores. Fique conosco aí na TV Jet, o canal da Palavra, Ciência e Fé é com você. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.